Independentemente da crença de cada um, todo mundo um dia já deve ter parado para pensar como seria o fim dos tempos, não é? O famoso Apocalipse. Alguns acreditam que daqui a muitos anos um meteoro vai cair na Terra e dizimar todos os seres humanos, assim como aconteceu com os dinossauros. Já outros dizem que as guerras e o próprio ser humano irá acabar com tudo, até mesmo um vírus que pode se alastrar por toda a humanidade. Mas o que o último livro da Bíblia, conhecido como Apocalipse, diz sobre o fim dos tempos? Esse é um dos livros da Bíblia que mais mexe com as pessoas, pois no Apocalipse aparecem vários personagens assustadores, várias bestas, cavaleiros, anjos, 4 cavaleiros do Apocalipse, demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como seria o fim dos tempos segundo a Bíblia. Bem-vindo ao primeiro episódio da série O Apocalipse. Até hoje, muita gente se questiona se um dia o mundo vai acabar realmente e também como isso vai acontecer. E segundo a Bíblia, existe uma resposta para isso. Está escrito no último livro, no Apocalipse. Lá conta que no fim dos tempos um dia vai chegar e quando isso acontecer, não vai ser nada agradável. E tudo isso que está escrito no livro do Apocalipse veio de um profeta que teve várias visões e escreveu tudo com várias histórias assustadoras, tipo um filme de terror. Então se prepara aí, porque segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse, o fim do mundo vai ser cheio de grandes catástrofes naturais. O céu vai se abrir, um exército de demônios vai ser liberados e muitas outras coisas ruins poderão acontecer. Mas galera, no final, o bem sempre vence o mal. Agora então vamos para a história. Lá no início da era cristã, existia uma grande opressão do Império Romano que perseguia a comunidade judaica cristã do Mediterrâneo. Nessa época, o Império Romano propagava que o imperador era um senhor do mundo, tipo um deus na terra. Mas não era isso que os cristãos acreditavam, pois para eles o senhor dos senhores era Jesus. E no meio de todo esse caos, o governante então acabou criando meio que um sistema, controlando a vida de todo mundo. Sendo assim, o povo deveria prestar culto ao imperador, como se ele fosse realmente um deus. E esse novo sistema, além de fazer o povo cultuar ao imperador, também controlava a sociedade agrícola, e assim eles exploravam os pobres para manter os privilégios dos ricos. Mas tudo isso que estava acontecendo, galera, também era totalmente contra o que os cristãos acreditavam, pois eles compartilhavam seus bens e ensinavam para todos que todo mundo era igual, independente de classe social e tudo mais. Então foi mais ou menos aí, com essa divergência de ideias, que os romanos começaram a perseguir os cristãos. E foi nesse contexto, nessa época marcada por violência e hostilidade, que João, o profeta, um dos 4 evangelistas, teria escrito o último livro da Bíblia. Segundo a Bíblia, então, João teria tido uma visão de Deus que previa o fim dos tempos. E com isso ele escreveu da revelação de Deus, que ficou mais conhecido como o livro do Apocalipse. Esse livro foi escrito no ano 95 d.C., lá na pequena ilha grega de Patmos, no mar Egeu. E nesse livro, então, o profeta João relatou algumas conversas e revelações que Jesus Cristo tinha feito para ele, escrevendo também como seria o fim daqueles dias. Uma onda de caos com uma vitória do bem sobre o mal. Aí nesse texto, galera, que surge uma das histórias mais fantásticas e terríveis da literatura universal, que é o caso do livro Apocalipse. Mas agora vamos ver então o que aconteceria no Apocalipse. Mas você só vai ver isso no segundo episódio da série O Apocalipse. Continua com a gente.